hoje eu vim contar mais uma história de Jesus para vocês. Mas antes, eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade. E vocês, estão com saudades também? Ainda não é o momento da gente se encontrar. Então, vamos para mais uma aulinha. Chama todo mundo que está perto de você. Chama a mamãe, o papai, o vovô, a vovó. Esse é um momento em família. Chama todo mundo para ficar juntinho, para assistir essa lição de hoje junto com você. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de aprender mais de ti. Aprender mais da tua palavra, do teu amor e da tua compaixão. Sabemos que tu és bom, Senhor, e que o teu perdão e as tuas misericórdias se renovam toda manhã. Obrigada, Pai. Obrigada pela nossa igreja, obrigada por essas aulas, obrigada pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, eu vou dizer uma palavra e vocês vão ter que me dizer qual é a primeira palavra que vai vir na mente de vocês. Tá certo? Vamos lá, a primeira palavra vai ser celular. E aí, o que foi que vocês pensaram? Jogo, internet. A segunda palavra vai ser injeção. O que foi que vocês pensaram? Dor, doença, né? A terceira palavra, chocolate. Vocês pensaram em quê? Eu tenho certeza que minha filha agora pensou Kit Kat. A quarta palavra vai ser lepra. E aí, o que foi que vocês pensaram? Vocês sabem o que é lepra? Lepra é uma doença que traz muita dor e deformação. As pessoas que têm lepra sentem uma sensibilidade maior na pele, principalmente nas extremidades das mãos, pés e orelhas. A lepra é uma doença que está na Bíblia desde o Antigo Testamento. A pessoa que tinha essa doença era considerada uma pessoa suja, uma pessoa que não podia se misturar com as outras, porque era uma doença muito contagiosa e não tinha cura. E era uma doença lenta também. Então, as pessoas que tinham essa doença, elas ficavam isoladas de toda a população. Acredita que já existia isolamento naquela época? Eles viviam com quem? Eles viviam com as outras pessoas que tinham lepra. Eles não podiam ter convívio com a família, trabalhar, ir à escola. Eles ficavam isolados. E toda vez que eles tinham que passar por alguém que não tinha doença, eles tinham que gritar, imundo, imundo, dizendo que ele era imundo. Era muito triste ter lepra. Agora, vamos abrir a nossa Bíblia para ler o texto de hoje? O nosso texto está em Marcos 1, 40 a 45. Vamos lá? Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. A Bíblia diz que nos tempos de Jesus, um homem com o corpo todo ferido com essa doença chegou perto dele e ajoelhou-se. O que vocês acham que Jesus fez? Jesus saiu correndo? Não, Jesus não saiu correndo. Jesus sabia que aquele homem precisava da ajuda dele. Foi uma surpresa muito grande um leproso se aproximar de Jesus, pois era expressamente proibido. O leproso tinha que viver isolado e fora da cidade, mas ele foi com ousadia e com humildade para perto de Jesus. Era preciso muita coragem para chegar perto de alguém, e ainda mais alguém como Jesus, que já era muito conhecido. Mas ele chegou com ousadia e com humildade.
Como tem no versículo 40 que lemos, fala assim: se quiseres, pode purificar-me. Mesmo que ele não tenha visto Jesus curar nenhum outro leproso, o seu pedido mostrou fé e confiança. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Jesus ficou com muita compaixão daquele homem e colocou a mão sobre ele. Imagina como ele deve ter ficado surpreso. Lembra que eu falei no início que quando ele passava, as pessoas que tinham lepra tinham que sair gritando imundo, imundo, para os outros se afastarem. As pessoas olhavam com nojo, com medo para pessoas que tinham aquela doença. Mas Jesus teve compaixão e colocou a mão sobre a cabeça. E lembra também o que Jesus falou? Está no versículo 41. Ele disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E imaginem a felicidade desse homem. Ele ia poder voltar a ter convívio com a família, ia poder voltar a trabalhar, estar perto dos amigos. Ele ficou muito feliz, mas Jesus também deu duas ordens a ele. Uma que ele deveria fazer e outra que ele não deveria fazer. No versículo 44 do texto, vamos ver as ordens que Jesus deu para o leproso. Olhe, não conte isso a ninguém. Então isso era o que ele não deveria fazer. Ele não deveria sair espalhando a notícia. Não conte para ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Isso era o que ele deveria fazer. Jesus estava dizendo que ele deveria cumprir a lei de Moisés. É possível que essa ordem de não falar dos milagres, Jesus disse para ele, para Jesus não ficar conhecido como apenas o homem que faz milagres, mas Jesus queria ficar conhecido como o Filho de Deus. Queria que as pessoas viessem atrás dele, não pelos milagres, mas por ele ser o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Mas ele não foi obediente. O leproso saiu espalhando a notícia para todas as pessoas. E por causa disso, Jesus não podia mais andar livremente, porque grandes multidões iam atrás dele. Ele ficou andando por lugares mais afastados e menores. Eu sei que nenhum de nós vive como esse leproso, mas sabia que temos algo dentro de nós que é pior do que a lepra? Não é algo visível na nossa pele, mas é algo que fica dentro de nós, no nosso coração. E sabe o que é? O pecado. E vocês sabem o que é pecado? Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. E o pecado nos deixa horrível por dentro, igual a lepra deixou aquele homem. O pecado nos faz perder a sensibilidade daquilo que desagrada ao Senhor. Lembra que a lepra também fazia a pele perder a sensibilidade? Assim o pecado faz com o nosso coração. Quando vivemos uma vida no pecado, acabamos achando que aquele pecado não importa, mas aquele pecado nos afasta de Deus. E não podemos nos livrar do pecado sozinhos. É claro que as pessoas não vão ver que a gente está com pecado, mas Deus vê, porque Deus vê dentro da gente. Deus vê os nossos pensamentos e o nosso coração. E ele fica muito triste quando estamos em pecado, distantes dele, porque Deus quer ficar pertinho de nós. Agora, eu vou dizer 3 passos. Primeiro, precisamos reconhecer que temos pecado e que não podemos viver perto de Deus, que é puro e santo, quando temos pecado dentro de nós. Segundo, precisamos nos arrepender e mudar de atitude. Arrepender é realmente querer mudar, fazer coisas diferentes e que agradem a Deus. É diferente da gente apenas ficar triste e depois voltar a fazer de novo. Aí a gente não se arrependeu de verdade. O arrependimento, ele traz mudança no nosso coração. E terceiro, devemos saber que não adianta apenas fazer coisas boas para apagar o pecado. Somente Jesus pode fazer isso por nós. Porque ele morreu na cruz para pagar nossos pecados. O pecado, ele nos afasta de Deus. E não podemos nos livrar dele sozinhos. Jesus, ele olha pra gente com um olhar de compaixão, assim como ele fez com o leproso. Ele permite que pecadores como eu e você se aproximem dele com ousadia e reconheçam que somente Jesus é capaz de trazer o perdão. Temos que acreditar com fé
e ter humildade para reconhecer. Jesus, ele tem poder para fazer isso, porque ele se fez pecado. Vamos ver o que está escrito lá em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele, o Filho do próprio Deus, veio à terra como nós, se tornou pecado e morreu no nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ser reconhecidos como filhos de Deus. Saber desse milagre é muito mais do que saber do poder de Jesus para curar. É saber do poder que Jesus tem para salvar e perdoar os nossos pecados e nos dar uma vida eterna com Deus, que começa aqui mesmo, com uma vida de amor e obediência ao Senhor. Vamos colar a foto do nosso mural e relembrar os 3 pontos de hoje. A nossa lição de hoje foi a cura do leproso. A primeira coisa que o leproso teve foi ousadia. Ousadia para quê? Para chegar perto de Jesus. E nós também temos que ter essa ousadia para nos aproximar do Senhor. O segundo ponto de hoje é ter fé. O leproso tinha fé que Jesus podia curá-lo. Nós também temos que ter fé que Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. A lepra nas nossas vidas hoje é o pecado. Temos que ter ousadia e fé para acreditar que Jesus pode perdoar. O nosso terceiro ponto é a compaixão. Jesus teve compaixão daquele homem. Ele estendeu a mão para aquele homem quando ninguém queria nem chegar perto. E ele curou. Jesus também estende a mão para as nossas vidas. E tem compaixão de nós quando nós nos aproximamos dele com ousadia e fé. Vamos fazer nossa oração para encerrar nossa lição de hoje? Então, feche os olhinhos que vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigada porque aprendemos mais de Ti. Aprendemos que devemos nos aproximar do Senhor com ousadia, com coragem, com humildade. Devemos crer, devemos ter fé que só o Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados e que somos pecadores e precisamos desse perdão. E acreditar, Senhor Deus, na Tua compaixão e no Teu amor pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada porque um dia Tu morreu na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus, amém. Lembrando que as nossas atividades da lição estão no link aqui abaixo do vídeo. Façam as atividades, é uma atividade para colorir, para recortar. Tirem foto, mandem pra gente, marquem a igreja, vamos adorar ver.